Bom dia, mas bom dia mesmo. E aqui nós estamos para mais um café com Deus. Que Deus possa falar tremendamente no vosso coração. Que Deus te abençoe e te guarde durante todo esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu quero ler hoje, se tiver acesso, pode abrir a tua Bíblia, é no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 10. João 4, versículo 10. Para quem não sabe, eu me chamo Jorge Ribeiro e você, se gostar, pode dar aí o seu like, participar e divulgar, compartilhar esta live em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar sobre a água da vida, a água viva, João capítulo 4, versículo 10, que nos registra as condições de uma mulher que ainda não conhecia, ainda não tinha provado da água da vida eterna, e ela teve uma grande experiência. E essa mulher, ela representa ainda nos dias de hoje muitas pessoas que ainda não conhecem a verdadeira salvação. E diz assim aqui na palavra do Senhor: Jesus respondeu e disse-lhe, versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, se tu tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Então, amado, você vê uma situação aqui em que Jesus ele encontra com a mulher samaritana ali na cidade de Sicar, que ficava em Samaria, sentado ali ao poço de Jacó, e ele entra num diálogo com ela, mas na verdade Jesus ele queria que ela conhecesse a verdadeira água, a verdadeira fonte eterna, que é a água viva ou a água da vida. E Jesus ele lamenta aqui nesse versículo 10, dizendo, se tu conheceras o dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus. A palavra dom, ela significa donativo, doação, dádiva de Deus, benefício de Deus. Se você conhecesse, Jesus usa o verbo conhecer, se você conhecesse o dom, o presente de Deus. Jesus estava falando dele mesmo, porque Jesus é uma dádiva, Jesus é um presente, e é o melhor presente que eu pude receber na minha vida, e é o melhor presente que o ser humano pode receber durante a sua existência nessa terra. E Jesus, ele pede água, e ela questiona, mas como sendo tu judeu, e você pede água à samaritana? Porque havia uma incompatibilidade entre os judeus e os samaritanos, que nós sabemos muito grande, um preconceito sociocultural, um preconceito religioso muito grande que havia entre os samaritanos e os judeus. E ela diz, ora, como sendo, você me pede água, não é? E tu não tens nem o cântaro, não tem nada para tirar a água. E ela questiona, e ela entra questionando, não é? Filosofando com o Senhor, e o Senhor diz, se tu conhecesse quem é que fala contigo, você lhe pediria água, e ele lhe daria água viva, se tu me conheceres. Então, amado ouvinte, como é importante conhecer a Jesus. Jesus lamentou naquele momento ele lamentou porque ela ainda não tinha usufruído do verdadeiro refrigério, da água que é 24 horas saciando a nossa sede. Essa água que ainda é desconhecida por muitas pessoas, não é? Aquela mulher, ela no corre-corre diário, ia ali tirar água no poço, no corre-corre, não é, cheia de problema, não é, problema sentimental, problema conjugal, já estava aí no 6º marido, e ela
no corre-corre, ela não deu tempo de conhecer a água, a verdadeira fonte da vida. E também no nosso corre-corre, no seu corre-corre, às vezes você é o dia a dia, é você correndo em busca das necessidades básicas e você passa por Jesus muitas vezes, você ouve falar de Jesus, você vai à casa da igreja do Senhor e você não entende nada, e você não entende o que Ele está lhe oferecendo. O que Ele está lhe oferecendo não é uma necessidade básica, é uma necessidade primordial, é uma necessidade que todo ser humano tem, é uma necessidade pessoal, em primeiro lugar. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade pessoal, ela tinha um problema conjugal, ela tinha um vazio, ela era considerada como uma prostituta ali em Samaria. Ela era rejeitada, ela já estava no seu sexto marido. E ela tinha uma necessidade, ela tinha um vazio muito grande. Havia uma sede de fidelidade na vida dela. Havia uma sede de bem-estar na vida dela. Havia uma sede. E Jesus, ele vai e enfatiza: se tu me conhecesse, se tu me conhecesse, se tu me pedisse água, eu ia lhe dar uma fonte de água que jorra para toda a eternidade. Havia nela uma necessidade espiritual. Em nossas vidas existe essa sede espiritual. E muitas vezes nós não reconhecemos a fonte. Muitas vezes nós não reconhecemos que o dom de Deus. Ele diz aí: se tu conhecesse o presente de Deus. Se tu conhecesse a doação que Deus lhe deu. Se tu conhecesse o poço que jorra água eterna. Se você me conhecesse, você iria me pedir, eu lhe daria a água da vida, eu lhe daria a fonte que jorra sem parar, e você teria uma vida saciada 24 horas. Então, a necessidade espiritual. Também havia necessidade daquela mulher de provar dessa água viva, a necessidade de provar. Então, a primeira necessidade era pessoal, é comum essa necessidade. Todos nós temos os nossos questionamentos, todos nós temos a nossa secularidade, todos nós temos as nossas privacidades, que às vezes você não conta para ninguém, não é? Os seus contritos aqui dentro, no seu coração, na sua vida. Ela tinha essa necessidade. E ela tinha a necessidade espiritual. E a terceira necessidade que Jesus tenta mostrar para ela era a necessidade dela provar dessa água. E o mais lindo dessa história é que ela provou dessa água, ela bebeu dessa água, ela acreditou nessa fonte eterna de água da vida, água viva. Então ela provou. Todos nós temos essa necessidade. Eu até um certo tempo eu não tinha provado dessa água. Até um certo tempo na minha vida era água potável, era o corre-corre para lá e para cá, e nada vai saciar. Nada saciava a minha sede, a sede da minha alma. Mas Jesus, ele está te dizendo nessa manhã: se você me conhecer, se você conhecesse, se você conhecesse o presente que Deus quer te dar. Se você conhecesse o poço que Jesus abriu ali no Monte do Calvário. Se você conhecesse a profundidade desse poço que foi comprado, que foi adquirido com sangue, com sacrifício. Se você conhecesse, você iria me pedir e eu lhe daria água para a vida eterna, água que sacia para a eternidade. Não é essa água que nós bebemos, mas é uma água que vem da fonte celestial, da fonte eterna. Então, meu amado, eu deixo aqui esta palavra para que você medite. Você tem bebido desta fonte? Você tem provado desta água viva? Água que satisfaz a alma? Água que satisfaz a nossa vida espiritual, a nossa vida corporal, a nossa vida social, em todas as áreas da nossa vida. Essa água nos alimenta e sacia. Então eu deixo aqui esta palavra, a necessidade que todos nós temos
e que essa mulher tinha. A necessidade espiritual, não é? Muitas pessoas estão se destruindo em trabalhos, em oferendas, em sacrifícios. Não, Deus não quer isso. Esse poço está aberto, esta água está jorrando há 2021 anos. 2021 anos essa água está jorrando, e que você possa conhecer essa água, e que você possa pedir a Ele: Senhor, dá-me de beber desta água, dá-me de beber desta água, e você vai provar, e quando você provar, você vai estar constantemente adorando o Senhor. E quando você provar, você vai descobrir que não há outra fonte melhor. Ninguém pode saciar os nossos anseios, ninguém pode saciar a nossa sede de justiça, a nossa sede de ser amado, a nossa sede de ser valorizado. Ninguém, somente o dom de Deus, somente o Senhor Jesus Cristo. E que você possa beber desta água. E diz o texto, você pode continuar lendo, que depois que ela saciou e depois que ela bebeu, ela largou o cântaro. E largou o cântaro e saiu e foi a Samaria. E se tornou ali, como se diz, né, a primeira missionária ali em Samaria. E foi dizer: olha, aquele homem, eu conheci a fonte, eu conheci o prometido, eu conheci o Messias, venham para conhecer. E a Samaria foi em peso beber desta água eterna, desta água viva. Então, esta é a minha oração, o que está na nossa mesa é este pão e este café e esta água viva, e que você possa saciar as suas ânsias, que você possa saciar a sua sede, não é? E quando você bebe desta água, o amor vai transbordar, o perdão vai transbordar, a felicidade vai transbordar, você vai vencer todos os obstáculos da sua vida, no calor, na alta temperatura dos problemas. Você vai ter uma água refrigerada que desce lá da fonte eterna, que desce da cidade de Deus. Imagina, e você vai ser feliz e você vai cantar o hino da vitória, mesmo em momentos de derrota, porque esta água te fortalece, te refrigera. Esta água não se encontra em outro lugar. Ah, se tu conhecesse o dom de Deus. Vamos orar? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amanhã estaremos mais uma vez aqui, se Deus permitir, com o Café com Deus. E compartilhe, não é? Vamos divulgar o amor de Deus, que tem alcançado muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E não esqueça, você tem a necessidade de saciar a tua sede espiritual. Você tem a necessidade de provar. Prova. Se você não provar, você não se converte. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, eu peço a Ti a Tua bênção, a Tua graça. É possível, Senhor, que nesse momento pessoas estão enfermas, estão com sede de saúde. É possível que nesse momento famílias estejam atribuladas, em separação. Mas, Senhor, que eles possam beber desta água que gera o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão, a verdadeira comunhão. É possível, Senhor, que nesse momento uma mãe chora pela partida de um filho, de um ente querido da família. Senhor, que ela possa saber que existe uma fonte, uma fonte de água que promete uma família eterna, uma vida eterna, uma felicidade eterna. Senhor, que todos que estão ouvindo essa palavra possam sentir a sua necessidade de receber, conhecer, receber e provar este dom de Deus, que és tu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Amém. Graça e paz, Deus te guarde, Deus te sacia. E todo dia, toda hora, em qualquer lugar, você pode beber desta água viva, isto é, desta água que gera a vida eterna. Esta água da vida eterna. Graça e paz, Deus te abençoe. Um abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.